Oi, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos começar com dois textos da mãe, uma passagem da agenda e uma prece, né, do livro Preces e Meditações. Então, ela nos diz: eu chego à conclusão de que deve haver um grande poder, um poder provavelmente transformador, na tensão extrema das circunstâncias. E explico. A ajuda está sempre aí, no sentido de que sentimos de maneira indiscutível que a força age. A força quer dizer a consciência e o conhecimento supremos, que ela age com uma espécie de pressão sobre todas as pessoas e todas as circunstâncias, em um sentido favorável, para que seja verdadeiramente o melhor que aconteça. E o melhor, hierarquicamente, quer dizer que isso, que é o mais alto e o mais puro, você conhece minha definição de puro. É como o centro pelo qual as coisas se organizam. Elas se organizam hierarquicamente, cada uma com seu direito ao progresso, mas como em favor daquilo que é o mais próximo e o mais expressivo do divino. Isso é constante. Eu o vejo em centenas de exemplos o tempo todo. E, contudo, do ponto de vista das circunstâncias exteriores, há uma tal tensão que temos a impressão que estamos próximos da catástrofe. Cherubini me disse que havia três dificuldades, e são as três coisas a vencer para que a Terra esteja pronta, do ponto de vista exterior. Não é questão de fatores psicológicos. Então, as três coisas seriam o governo, o dinheiro, a saúde. Dos três, é a saúde que está mais diretamente em relação com a transformação interior, mas não completamente, porque ela depende constantemente do que vem de fora. Somos obrigados a comer. Tudo aquilo que recebemos como alimento é fantástico. Há tanto que comer representa um trabalho considerável. A digestão física não é nada, mas o trabalho de assimilação e de adaptação de todo o resto é considerável. Por conseguinte, dos três, é a saúde que está mais diretamente sob a influência do progresso interior, mas não completamente, como eu disse. Então, isso também é para ser conquistado. Sobre o dinheiro, quando o Cherubino estava aqui, não havia problema. Tudo aquilo que necessitávamos vinha. Contudo, os dois últimos anos começaram a ser mais difíceis. E eu dizia sempre, como creio ter dito, que isso dependia da atitude desfavorável das pessoas em torno. Isso representa um problema significante, essa atitude desfavorável. E isso ficou de mal a pior, tornou-se inteiramente agudo.
Sobre o governo, isso seguiu uma curva oposta. No início, era de uma hostilidade assustadora. Quer dizer que, para simplesmente manter a possibilidade de ficar aqui, era um problema de cada minuto. E Cherubini me disse que provavelmente os dois, saúde e dinheiro, cederiam juntos. Talvez a saúde antes e o dinheiro depois, mas tem uma grande diferença. E ele me disse, sobre o governo, há somente uma solução, uma só, é ser o governo. Se não formos o governo, não poderemos nunca o vencer, somente quando a Terra será transformada. Mas então não haverá mais trabalho. Esta é a situação. Tudo está assim, desde 40 anos, 50 anos, mais de 40 anos. Então, ela escreveu isso quer dizer, escreveu não, ela falou sobre isso, né, em 63, e eu devo dizer que esse texto, ele me parece meio misterioso, meio assim, não é tão fácil de penetrar, né? E se a gente pudesse começar mais uma vez, Henrique? Então, ela fala aqui, né, dessa tensão extrema das circunstâncias. Então, nessa tensão extrema deve haver um poder, provavelmente transformador, ela diz, né? Então, se a gente pensa que ela falou isso em 63, eu tenho a impressão que agora, por exemplo, essa tensão extrema das circunstâncias nunca teve tão extrema. Sim, é impressionante. Como é essa tensão extrema, acho que só foi aumentando, de certa maneira. Então, ela explica, a ajuda está sempre aí, que é a força, quer dizer, a força, o conhecimento supremo, a consciência. Então, ela age como uma espécie de pressão sobre todas as pessoas e todas as circunstâncias, em um sentido favorável, para que seja verdadeiramente o melhor que aconteça. Então, ela vai falar mais adiante, né, da coisa hierárquica. E essa coisa hierárquica, a impressão que eu tenho é como se tem a ver com, talvez com a qualidade do evento, da coisa, e do plano evolutivo em que essa coisa se encontra. Você pode continuar, Henrique, por favor, para o próximo? Ela diz assim, o melhor hierarquicamente. Quer dizer que é isso que é o mais alto e o mais puro. Quer dizer, a definição que ela dá de puro, a gente sabe que não é esse puro da pureza cristã, por exemplo, da pureza moral, mas é a pureza no sentido espiritual, né? Então, é através disso, isso é como se fosse o centro pelo qual as coisas se organizam. Então, quando ela diz se organizam hierarquicamente, cada uma com seu direito ao progresso, mas como em favor daquilo que é o mais próximo e o mais expressivo do divino. Então, essa hierarquia tem a ver com a evolução, né? Com a evolução do progresso espiritual, daquilo que ela diz está mais próximo, né? Do divino, mais expressivo do divino. Então, nesse nível, essa é o que ela chama a hierarquia, né? Então, isso é constante. Essa ela vê o tempo todo.
Mas, do ponto de vista das circunstâncias exteriores, há uma tal tensão que temos a impressão que estamos próximos da catástrofe. Então, eu penso justamente se a gente olha, né, como estão as coisas hoje, assim, ele está realmente vivendo. Quer dizer, estamos circundados de catástrofe, temos catástrofe por todos os lados, né, assim, catástrofes naturais, catástrofes humanas, então, assim, estamos vivendo assim, um mundo cheio de catástrofes. E a gente continua se perguntando por quê. E é o fato, né, que essa pressão da supramente, quando desce, realmente provoca, faz surgir, né, faz aumentar, faz. Na Índia existe um dos primeiros avatares, né, que é o avatar, que é a tartaruga, e que é quando os deuses e os demônios se confrontam para, para mexer o oceano. E aí não tem uma palavra em português, né? É uma expressão assim que é como se fosse um liquidificador, né? Como que bater, como se você bate para fazer manteiga, bater o oceano e fazer sair do oceano tudo. Então, assim, a gente tem a impressão que o mundo agora está nesse momento assim, onde tudo está sendo mexido. Então, sai tudo. Então, daquele oceano, daquele momento, então, saía tudo, saíam as coisas mais maravilhosas, que eles estavam buscando o néctar da imortalidade, né, naquele momento, e por isso havia esse conflito entre os deuses e os demônios, que todos queriam o néctar da imortalidade. E então do oceano saiu tudo, saiu o veneno, saiu terrível, mas são as coisas mais maravilhosas. Então a impressão que a gente tem é que a gente está vivendo esse momento assim, onde tudo está sendo mexido. Não tem nada assim que a gente possa olhar e dizer, não, isso, né? Então, essa é a impressão que se tem do ponto de vista, digamos, das aparências, né? Então, Cherubim então diz que havia três dificuldades que devem ser vencidas para que a Terra se prepare. Então, coisas muito materiais, muito práticas. Então, é o governo, o dinheiro, a saúde. Então, vai nos dizer que dos três, a saúde é a que está mais diretamente em relação com a transformação interior. Mas isso, nem mesmo isso completamente. Porque a saúde depende muito do que vem de fora, né? Sobretudo porque somos obrigados a comer. Então, tudo aquilo que recebemos como alimento, há tanto, ela diz, né? Comer representa um trabalho considerável. A digestão física não é nada comparado com a assimilação, quer dizer, tudo que vai se tornar os elementos, né? Digamos, as proteínas, as vitaminas, os sais, não sei mais o que. E o que tem que ser eliminado, quer dizer, tudo isso é um trabalho, assim, como ela diz, fantástico, considerável. Por conseguinte, dos três, é a saúde que está mais diretamente sob a influência do progresso interior. Isso é muito interessante, né? Porque tem muito a ver com o instinto, né? Aquele instinto de sobrevivência, né? A gente tem que comer para sobreviver, o corpo tem que sobreviver. E tem a ver com desejos, tem a ver com muita coisa, né? Então, a saúde está muito ligada com isso, com esse progresso interior. Porque à medida que existe esse progresso interior,
A impressão que eu tenho lendo isso é que isso influencia a saúde, isso influencia a maneira de estar, a maneira de viver, a maneira de, mesmo a maneira de ver a si mesmo, né? Se a gente aprofunda um pouco, é, porque a saúde tem a ver também com um certo equilíbrio, né? Com uma certa harmonia. Então, a impressão, talvez, que ela quer dizer aqui, porque eu acho isso meio misterioso, quer dizer, eu estou falando assim, o que eu posso sentir, mas eu acho isso meio misterioso também. É como que essa relação entre a saúde e o progresso interior, eu acho que é para cada um de nós olhar. Eu acho que não existe uma resposta direta, porque é muito subjetivo também. É muito subjetivo. Então, por isso que ela diz, quer dizer, é também uma coisa que tem que ser conquistada, né, essa saúde, porque faz parte desse progresso interior, mas até onde vai? Né? Porque ele pode dizer, então, que pode ser uma coisa determinante. Você tem um estado interior, digamos, realmente sob a influência de planos superiores, né? Você tem uma realização interior, mas essa saúde pode ser frágil, por razões outras. Então, é uma coisa que tem que ser acompanhada e vista por cada um dentro de si. A impressão que eu tenho é que não existem respostas automáticas e, e que podem ser aplicadas a todo mundo, né? Ao menos no estado em que nós estamos, quer dizer, no estado em que nós vivemos, né? No estado da ignorância em que nós vivemos. Então, que ela disse, isso também é para ser conquistado. Aí isso como deixa assim uma pergunta, né? Então, sobre o dinheiro, quando o Sr. Rubens estava aqui, não havia problema. Então, tudo vinha. Mas havia essa atitude desfavorável das pessoas em torno. Então, assim, nos últimos 2 anos começaram a ser mais difíceis. Ela diz isso. E não sei, talvez, porque houve uma insegurança nos discípulos, houve uma insegurança no sentido de que foi, talvez, vindo o período da guerra, ou o papel da mãe. Então, são coisas muito complexas, né? Essa coisa da confiança total que faz. A mãe já falou isso várias vezes, isso da resistência, né? É como uma resistência que faz que essa energia do dinheiro não circula, né? Então, ela diz isso. Isso dependia da atitude desfavorável das pessoas em torno. Então, isso representa um problema significante, essa atitude desfavorável. E isso ficou de mal a pior, tornou-se inteiramente agudo em relação com o dinheiro. Quer dizer, a mãe tem problema com o dinheiro, não acho, assim, o tempo todo, praticamente, né? Tem problema, assim, de estar como que sempre no borda, né? Do básico, né? Do básico para se poder justamente manter o acha e a subsistência das pessoas. Então, o dinheiro, como a gente vê hoje também, quer dizer, dinheiro hoje é uma coisa muito, muito complexa, né? Essa coisa do dinheiro. Como, como, de certo modo, não de certo modo, é uma realidade, né? Quer dizer, como é difícil poder ter os meios, né, de tornar concretas certas ações que poderiam fazer a humanidade avançar. Quer dizer, o dinheiro está muito ligado justamente ao poder, como sabemos, né? Então, essa resistência à transformação é muito forte, né? Porque essa resistência
Assim, ela fala aqui no caso das pessoas em torno dela, mas hoje em dia, isso, quer dizer, hoje em dia, acho que isso foi sempre uma coisa assim muito geral, né? Que o dinheiro não é usado, tá? Em geral, não é usado para as coisas que manifestam o divino, que trazem o progresso, o real progresso, né? O progresso verdadeiro, o progresso espiritual à humanidade. Entendeu? São momentos assim isolados, né? Você vê movimentos assim, ou se não são coisas de caridade, movimentos ligados à caridade, então sim. Mas se não, essa conquista do dinheiro é muito difícil. Então o governo, esse seguiu uma curva oposta. No início era de uma hostilidade assustadora, que para simplesmente manter a possibilidade de ficar aqui era um problema de cada minuto. Mas para os documentos, né, todos os papéis, os vistos, imagina que era difícil. Então, Cherubini me disse que provavelmente os dois, a saúde e o dinheiro, cederiam juntos. Talvez a saúde antes e o dinheiro depois. Mas tem uma grande diferença. Então, sobre o governo, ele disse há somente uma solução, é ser o governo. Como se a gente teria que se tornar o governo. Com a grande pergunta. Se não formos o governo, não poderemos nunca vencer o governo. Somente quando a terra será transformada. Então ela diz, mas então não haverá marcha barra, porque a terra já foi transformada, já não, talvez não necessite mais nem de governo, ou ao menos não como ele é agora. Então essa é a situação. Tudo está assim desde 40 anos, 50 anos, mais de 40 anos. Isso em 63 ela falou, né? Então agora são 70 anos, e talvez mais de 70 anos, né? E se a gente olha assim, em termos de. A impressão que a gente tem é que como que assim, a chamada civilização, a gente tem a impressão que está caminhando para trás, né? Como que os armamentos, a criação de novos exércitos, então países que antes não tinham, agora têm. Então isso tudo é meio assim difícil, né, de compreender, mas é o que nos pede, né? Ter essa confiança que por trás é a força de Cherubim que está trabalhando e com certeza vai vencer, né, a vitória. Mas olhando assim com nossos olhos é bastante complexo, né, tudo. Mas então nós temos no próximo texto, que é de um prece de meditações, onde assim, desculpe, tem ainda assim, prece de meditações. Então, 14 é a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Então, ela está falando desse período, 31 de agosto. Você lembra que no mês passado nós falamos, né, de Chernobyl, nesse período, em 1914, foi quando ele começou a escrever Área, e que justamente ele começou a escrever tudo, né? Assim, a vida divina, né? A ciência do yoga e a Gita e tudo, ele começou a escrever nesse período. E, e a mãe tem esses momentos, né, nesse período onde ela fala. Então, essa prece é muito, diz muito. Então, nessa desordem formidável,
E nessa terrível destruição, podemos ver a grande obra de labor necessária, que prepara a terra para uma semente nova, aquela que se erguerá em espiga maravilhosa e dará ao mundo a colheita esplêndida da nova espécie. A visão é clara e precisa. O caminho de tua lei divina está traçado de maneira tão nítida que a paz voltou a se instalar soberana no coração dos trabalhadores. Não mais dúvidas e hesitações, não mais angústias e impaciências. É a grande linha bem direta da obra que se cumpre eternamente, apesar de tudo, apesar de todas as aparências contrárias, malgrado todos os desvios ilusórios. Então, os trabalhadores, assim que ela menciona aqui, são os trabalhadores, são as pessoas que estão no caminho, né, que estão fazendo um trabalho, que estão justamente trabalhando com a consciência, né? Quer dizer, nesse período, eu imagino que havia todo um movimento também de buscadores, né, de pessoas que buscavam realmente responder com a consciência à violência de uma guerra. Então, essas individualidades físicas, quer dizer, ela se refere aos trabalhadores, minúsculas, intangíveis no devenir infinito, sabem que terão feito a humanidade dar um passo a mais, infalivelmente e sem preocupação pelos resultados inevitáveis, quaisquer que possam ser os resultados aparentes e momentâneos. Elas se unem a ti, ó Mestre Eterno, se unem a ti, ó Mãe Universal. E nessa identificação dupla, com isto que está mais além de toda manifestação, e isto que é toda a manifestação, eles saboreiam a alegria infinita da certeza perfeita. Paz, paz em todo o universo. A guerra não é mais que uma aparência. A perturbação não é mais que uma ilusão. A paz está presente imutavelmente. Paz, paz, paz em todo o universo. A guerra não é mais que uma aparência. A perturbação não é mais que uma ilusão. A paz está presente imutavelmente. Então, eu gostaria de repetir alguns parágrafos que nós lemos a última vez, porque com os livros estamos trabalhando com esse capítulo que se chama A Transformação Tripla. E eu gostaria que a gente pudesse penetrar um pouco mais no significado, né, disso, que é essa transformação psíquica, espiritual, instrumental. Então, tudo isso, assim, Chauvin está falando bastante sobre a transformação psíquica, né? Então, eu gostaria que a gente relesse
a partir da página 803, que é a página 803. Então, lembram que Schelbing falou bastante aqui sobre as páginas desse capítulo, desse desenvolvimento evolutivo, né, até chegar ao momento onde há a possibilidade que o ser psíquico possa desenvolver-se bastante para conduzir nossa vida. E, e se a gente pensa que, em termos evolutivos, saindo da ignorância, não saindo da ignorância, desculpa, saindo da inconsciência, a página é 803. Então, a gente pensa, né, quer dizer, essa evolução que sai da inconsciência para chegar à ignorância. É interessante isso, a gente precisa entender isso. Quer dizer, saímos da inconsciência. Quer dizer, a ignorância já é um nível acima da inconsciência. Porque a ignorância já é o processo evolutivo que vai nos conduzir ao conhecimento, né? Quer dizer, assim, e é onde nós estamos agora, nós vivemos na ignorância. Então, o Cherubim nos mostra aqui, né, essa evolução que milhões de anos, né, até chegar a isso. E, então, o psíquico agora está nesse momento, onde o psíquico, nós temos a possibilidade de que o psíquico realmente possa vir na frente e nos conduzir nossa vida. Então, a gente leu bastante sobre isso, quer dizer, esse capítulo, né? E todo o início do capítulo é esse percurso, mas então ele continua. Então, na página 803, tem esse parágrafo onde ele diz: uma primeira condição para o completo emergir da alma é o contato direto do ser de superfície com a realidade espiritual. Então, porque provém dessa realidade, o elemento psíquico em nós volta-se sempre para isso que, na natureza fenomênica, parece pertencer a uma realidade mais alta e ter seu sinal e seu caráter. Então, o ser psíquico busca sempre aquele elemento que vai alimentá-lo, né? Busca esse contato direto, quer dizer, o ser de superfície, aquilo que nós somos em aparência, e essa realidade espiritual que permeia tudo. Então, o ser psíquico, ele vem dessa realidade, é a sua origem. Então, ele vai buscar nos fenômenos, na vida exterior, nas coisas, ele vai buscar esses elementos, ele vai se voltar para isso. Quer dizer, quais são os sinais dessa realidade mais alta? Qual é o caráter? Então, no começo, ele busca essa realidade em tudo que é bom, verdadeiro e belo. Tudo que é puro e refinado, elevado e nobre. Então, se a gente pensa assim, no mundo moderno, assim, assim, digamos, as sociedades todas, eu nem quero falar de civilização, que é um nome assim muito grande, mas assim, as sociedades todas estão assim submergidas, né? na, na, na vulgaridade, na feiura, na brutalidade, na grosseria. E, e de tal maneira que a maioria das pessoas já é normal, quer dizer, já se tornou normal. Quer dizer, ninguém questiona mais, ou ninguém. A maioria das pessoas não questiona mais. Quer dizer, o vocabulário das pessoas, a maneira de se comunicar, as coisas que aparecem, tudo é assim, não tudo, ainda bem, mas assim, a grande parte das coisas são brutais, são, não tem nada a ver com essa realidade de que a gente está falando aqui, né? Então, é difícil para o ser psíquico se alimentar
nessas condições. Então, por isso aqui é muito importante para quem sabe disso, para quem está buscando isso, ter esse discernimento. Quer dizer, o que é que alimenta o ser psíquico e o que é que não. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que ver isso com muita lucidez, com muita clareza, o mais possível, né? Porque ele busca isso. Então, no começo, ele busca essa realidade espiritual em tudo que é bom, verdadeiro e belo, tudo que é puro e refinado, elevado e nobre. Porém, embora esse contato por meio de sinais e caracteres exteriores possa modificar e preparar a natureza, não pode mudá-la inteiramente, nem interior, nem profundamente. E por mais, aí ele volta, que por mais que cada um de nós, que sejamos, ou que se seja voltado para essas coisas, não é isso que vai mudar inteiramente a natureza. Porque para essa mudança profunda, o contato direto com a própria realidade é indispensável. Quer dizer, não só através de coisas assim que sejam belas e boas e puras, mas esse contato deve ser direto com a realidade. Porque, uma vez que nada mais pode tocar de modo tão profundo os fundamentos do nosso ser e agitá-lo, ou por essa agitação transmitir à natureza um fermento de transmutação. As representações mentais, as imagens emocionais e dinâmicas têm o seu valor, têm o seu uso e o seu valor. O verdadeiro, o bem, o belo, são em si mesmos imagens primordiais e potentes da realidade. E mesmo tais como as vê a mente, como as sente o coração, como a realiza a vida, elas podem ser via de ascensão. Mas é da substância e dos seres espirituais dessas formas e daquilo que elas representam que deve vir nossa experiência. Então, nós temos que, a primeira vez que ele menciona o bom, o verdadeiro, o belo, é letra minúscula. E o que ele fala aqui, agora, ele vai dizer o verdadeiro, o bem e o belo, é escrito em maiúsculo. Então, isso é muito importante, quer dizer, todos esses detalhes, na linguagem de Aurobindo, a gente tem que observar. Né? Quer dizer, aqui, quando ele fala o verdadeiro, o bem e o belo, com letras maiúsculas, é no sentido da essência disso. Quer dizer, porque essas são qualidades divinas. Né? Quer dizer, quando a gente, digamos aqui, o verdadeiro, o belo, o puro, que a gente vê que, por isso, sim, eu penso muito nas flores, na natureza, na criança pequena. Então, é isso assim, essas realidades são muito presentes. Por isso que nos toca. Quer dizer, a forma mais direta, né, dessa beleza pura, eu acho que ainda é o que a gente encontra na natureza. E mas justamente não parar na forma, mas o que nos chama, o que nos atrai, o que alimenta o psíquico é, o que é que está por trás disso, né? Do ser verdadeiro, dessa beleza, dessa harmonia, o que está por trás dessa essência. Não é, porque aí é a diferença, assim, eu imagino, entre a estética e a beleza, né? Quer dizer, a estética, tem pessoas que podem ter um grande senso estético, assim, da harmonia das linhas, das cores e das formas, mas isso pode ficar numa coisa muito externa, né? Pode ser uma coisa assim muito mental, eu diria, né? Quer dizer, é uma harmonia mental. Mas justamente essa beleza que ele fala aqui, essa realidade que é manifestada através dessa beleza, dessa verdade, desse bem, isso é a essência, né, dessa realidade. Então, a minha alma pode tentar obter esse contato, sobretudo por intermédio da mente pensante e sua instrumentação. Ela põe uma marca psíquica
no intelecto, quer dizer, a alma, e na mente mais vasta, que tem uma percepção interior e inteligência intuitiva, e nos orienta nessa direção. Então, é interessante aqui que a alma põe uma marca psíquica no intelecto e na mente, na mente mais vasta, que tem uma percepção interior e inteligência intuitiva, e nos orienta nessa direção. Em seu ponto mais alto, a mente pensante é sempre atraída para o impessoal, pois em sua busca ela se torna cônscia de uma essência espiritual, uma realidade impessoal que se expressa em todos os sinais e caracteres externos, mas está além de qualquer forma ou imagem que é manifesta. Isso é assim o trabalho da mente, quer dizer, a mente, quando ela evolui, quando ela se alarga, quando ela cresce, ela é atraída para o impessoal, ela se torna cada vez mais, ou cada vez menos interessada por coisas mais diretas, mais pessoais, ela como que inventa mais abstrata, né? Porque ela se torna, nessa busca, ela se torna mais consciente de que há alguma coisa espiritual, de que há uma essência, uma realidade impessoal, que se expressa em todos os sinais e caracteres externos, mas está além de qualquer forma ou imagem que a manifesta. Então, ela sente algo de que se torna íntima e invisivelmente consciente. Uma verdade suprema, um bem supremo, uma beleza suprema, uma pureza suprema, uma beatitude suprema. Então, a mente é capaz disso, a mente é capaz, quando ela tem o toque da alma, ela é capaz de chegar a isso. Mas é tudo muito abstrato, é tudo muito impessoal. Ela recebe e sustenta o contato crescente, cada vez mais impalpável e abstrato, cada vez mais real e concreto espiritualmente, o toque e a pressão de uma eternidade e infinitude, que é tudo isso que existe, e ainda mais. Há uma pressão dessa impessoalidade para moldar toda a mente e fazer dela uma forma de si mesma. Então, existe como que esse plano, né, da impessoalidade. Então, ele diz isso. Há uma pressão dessa impessoalidade para moldar a mente e fazer dela uma forma de si mesma. Ao mesmo tempo, a lei e o segredo impessoais das coisas tornam-se cada vez mais visíveis. A mente desenvolve-se e torna-se a mente do sábio. No início, do pensador, com uma mente superior, depois do sábio espiritual, que foi além da abstração do pensamento para atingir o começo de uma experiência direta. Como resultado, a mente torna-se pura, vasta, tranquila, pessoal. Há uma influência tranquilizadora similar sobre as outras partes vitais. Mas, fora isso, os resultados podem permanecer incompletos, pois a mudança mental conduz mais naturalmente a uma estabilidade interior e a uma quietude exterior. E assim estabilizada nessa quietude purificadora, sem ser puxada como as partes vitais para a descoberta de nova energia de vida, ela não insiste em obter um efeito dinâmico total sobre a natureza humana. Então, através da mente, né, você pode chegar a isso. Mas então é impessoal, é tranquila, é vasta, mas é incompleta, porque dá uma estabilidade e aí você fica, como se diz hoje normalmente, você fica na sua zona de conforto, né? Porque justamente acalmou o vital e não tem mais nada que faça mexer, quer dizer, porque está tudo assim impessoal e a pessoa acha que pode achar isso o máximo. Então chegou a isso e está muito bem nisso e não tem mais nada que mexa para ir além. Mas Chauvin diz, quer dizer, isso
essa quietude, esse estado, esse resultado, pode permanecer incompleto, porque é uma coisa que essa quietude que é purificadora, mas não vai adiante, ela não se mexe mais, ela permanece nisso. Então, um empenho maior por meio da mente não muda esse equilíbrio, pois a tendência da mente espiritualizada é elevar-se às alturas. E visto que é acima de si mesma, a mente perde o contato com as formas, é em uma impessoalidade vasta, sem forma e sem feições, que ela entra. Ela percebe o self imutável, o espírito sem mistura, a nudez pura de uma existência essencial, o infinito sem forma e o absoluto sem nome. É possível alcançar essa combinação de modo mais direto se o desígnio for dirigir-se imediatamente, além de todas as imagens, todas as ideias de bem e mal, verdadeiro e falso, bonito e feio, em direção àquilo que ultrapassa todas as dualidades, em direção à experiência de uma unidade, infinidade, eternidade supremas, ou outra sublimação inefável da percepção mental última e extrema do self, do espírito. Então, já é a mente, assim, um estado assim, que é muito elevado, né? Mas é uma consciência espiritualizada, através disso, desse processo, essa consciência espiritualizada será alcançada e a vida se aquietará. O corpo não terá mais necessidade de exigências, a própria alma fundir-se-á no silêncio espiritual. Mas essa transformação por meio da mente não nos dará a transformação integral. A transformação psíquica é substituída por uma mudança espiritual que conduz aos cumes altos e raros, mas isso não é a completa dinamização divina da natureza. Porque substituiu a transformação psíquica. Então, isso quer dizer com isso que a transformação psíquica não é isso, né? Quer dizer, isso foi uma transformação através da mente. Então, faltou justamente o elemento psíquico. Então, essa é uma experiência impessoal, que não tem forma, não tem pessoa, né? Então, assim, é o máximo que a mente pode chegar. Mas essa não é a realização psíquica. Então, a segunda abordagem, eu lembro que nós falamos bastante, eu acho, um pouco, né, falamos um pouco mais disso na última vez que nós lemos esse texto, mas é a segunda abordagem feita pela alma para o contato direto, é pela via do coração. Essa é a sua via mais próxima e rápida, porque a sede oculta da alma está lá, exatamente por trás, no centro do coração, em contato íntimo com o nosso ser emocional. Por conseguinte, é através das emoções que, no início, a alma pode agir melhor, com seu poder natural, com a força viva de sua experiência concreta. Porque, justamente, né, como o Chilbeno diz, o ser psíquico ele está alojado por trás do coração, né? Então, assim, está perto, né? Então, essa emoção do amor, essa emoção do, dessa, essa, dessa devoção, né? Então, isso é uma coisa que é mais próximo, é mais rápido, porque está junto, né? O coração está perto, né? Desse elemento psíquico. Então, é pelo amor e adoração daquele que é todo beleza, todo beatitude, todo bondade, o verdadeiro, a realidade espiritual do amor, que a aproximação se faz. As partes emocional e estética do ser unem-se para oferecer a alma, a vida, a natureza inteira àquele que adora. Então, aqui é interessante, porque ele vai dizer essa abordagem por meio da adoração,
Só alcança seu pleno poder e ímpeto quando a mente vai além da impessoalidade para chegar à percepção de um ser pessoal supremo. Então, quando essa abordagem devocional, né, do amor, esse contato direto, a via do coração, quando isso se encontra com a mente além da impessoalidade, então, quando a mente encontra isso e vai além da impessoalidade, então aí ela chega à percepção de um ser pessoal supremo. Quer dizer, quando aí se encontra entre essa experiência mental, que chega ao impessoal, e esse meio do amor, da devoção. Então, quando aí se encontra, é como se pode, aí se encontra esse ser supremo. Quer dizer, a mente sai dessa impessoalidade, né, e tem esse contato com esse ser pessoal. Então, tudo se torna intenso, vívido, concreto. Quer dizer, a mente sai, né? Quer dizer, essa experiência da mente que ficou ali parada, de certo modo, nessa experiência, então tudo muda, porque se torna intenso, vívido, concreto. Emoções, sentimentos, sentidos espiritualizados do coração atingem seu absoluto. Um dom de si total torna-se possível, imperativo. O homem espiritual nascente faz seu aparecimento na natureza emocional como o devoto, o Bhakta. E se, além disso, tornar-se diretamente consciente de sua alma e de seus ditames, se unir sua personalidade emocional à sua personalidade psíquica e mudar sua vida e as partes vitais de seu ser pela pureza, êxtase divino, amor por Deus, pelos homens e todas as criaturas, e fizer disso uma coisa de beleza espiritual, cheia de luz e bondade divinas, ele se tornará o santo e alcançará a experiência interior mais alta e a mudança de natureza mais notável que se possa conseguir por essa via de aproximação ao ser divino. Mas para o propósito de uma transformação integral, isso também não é bastante. Deve haver uma transformação, uma transmutação da mente pensante e de todas as partes vitais e físicas da consciência, no próprio caráter delas. Então, isso já é, assim, uma coisa muito grande, né? Já muito extraordinária. Quer dizer, conseguir, assim, por milênios, isso foi considerado, talvez, a realização maior. Mas, como diz a mãe, né, o ensinamento cherubim começa onde justamente isso acaba. Então, a tia me diz, isso não é bastante. Mas, por milênios, isso foi bastante. Então, você tem, assim, podemos considerar grandes mestres, grandes nomes no Ocidente, muitos aqui no Oriente, na Índia, que viviam nisso, né? Viviam essa experiência. E eram seres maravilhosos, eram os grandes santos, né? Mas Cherubim vai mais além, né? Ele pede muito mais. Mas isso não é bastante. Então, essa mudança mais vasta, ele vai dizer agora, pode ser alcançada em parte, se acrescentarmos à experiência do coração uma consagração da vontade pragmática, que deve conseguir trazer consigo, senão não pode ser efetiva, a adesão da parte vital dinâmica, que sustenta a dinamismo mental e é o primeiro instrumento de nossa ação exterior. Então, aqui é curioso, que é a vontade, né? Então, esse instrumento exterior, a nossa ação exterior, é a vontade. Quer dizer, é a adesão da parte vital dinâmica que sustenta a dinâmica do mental. E é o primeiro instrumento de nossa ação exterior, quer dizer, é a vontade. Essa consagração da vontade nas obras cumpre-se por uma eliminação gradual da vontade do ego e seu poder propulsor, o desejo. Então, aqui tocamos o ponto, né? Quer dizer, o ego. Então, aí vimos, quer dizer, a mente, né? Quando até onde ela vai, quer dizer, o ser psíquico, o amor, né? A devoção,
que se une justamente a esse poder mental. E agora a Shirobim vai chegar aqui ao vital, quer dizer, o ego e a vontade. Então, essa consagração, quer dizer, a vontade tem que se consagrar nas obras. Então, é por uma eliminação gradual da vontade do ego e seu poder propulsor, o desejo. Quer dizer, o ego, o que como é que diz? Que propulsar, quer dizer, que faz o ego se mover, né? Impulsiona o ego, é justamente o desejo. Quer dizer, é a vontade na sua perversão. Quer dizer, a vontade do, é o querer, né? Assim, a vontade é o ego. É o ego que quer. Então, o que acontece? O ego submete-se a uma lei superior para que isso aconteça, né? O ego deve se submeter a uma lei superior. E no final, apaga-se. Parece não existir, ou existir apenas para servir a um poder mais alto, ou a uma verdade mais alta, ou para oferecer sua vontade e seus atos ao ser divino e servir de instrumento. A lei que dirige o ser e a ação, ou a luz da verdade que então guia o buscador, pode ser uma clareza, poder ou princípio que ele percebe em um cume mais alto que sua mente é capaz de alcançar. Ou isso pode ser uma verdade da vontade divina, que ele sente presente e agindo em seu interior, ou a guiá-lo por uma luz, uma voz, ou uma força, por uma pessoa, uma presença divina. No final, por esse caminho da transformação da vontade, chega-se a uma consciência na qual se sente a força ou a presença agir dentro e pôr tudo em movimento, ou governar todas as ações. A vontade pessoal submete-se inteiramente, ou identifica-se com a vontade verdade, o poder verdade, ou a presença verdade maiores. A combinação dessas três abordagens, a via da mente, a via da vontade, a via do coração, cria no ser e na natureza de superfície uma condição espiritual ou psíquica em que há uma abertura mais ampla e complexa para a luz psíquica dentro de nós e para o self espiritual, o Ishvara, para a realidade que agora é sentida assim e nos envolve e penetra. Uma mudança poderosa e multifacetada acontece em nossa natureza. Uma construção e autocriação espirituais, o aparecimento de uma perfeição complexa, o santo, o trabalhador desinteressado e o homem de conhecimento espiritual. Porém, para que essa mudança alcance sua totalidade mais vasta e inteireza mais profunda, a consciência deve deslocar seu centro e sua posição estática e dinâmica da superfície para o ser interior. É lá que devemos encontrar a base verdadeira de nosso pensamento, vida e ação. Penso agora no, naquele momento de Savitri, algum momento, assim, algumas passagens, né, onde ela. Acho que bem o começo desse canto, desse livro que Ricardo está lendo agora, que é A Viagem de Savitri, né, pelos seus caminhos interiores, onde começa justamente, eu não, agora não sei de cor, mas onde ela, né, ela se senta quieta, né, e vai em busca de sua alma. Né, e é como que olha para dentro e vai em busca de sua alma. Então, é como que
para deslocar esse centro, né? E ir buscar essa, realmente mudar esse centro, né? Como que tem que ir dentro, tem que ir para dentro. E a consciência deve deslocar seu centro e sua posição estática e dinâmica da superfície para o ser interior. É lá que devemos encontrar a base verdadeira de nosso pensamento, vida e ação. Pois permanecer fora, em nossa superfície, e receber as indicações do ser interior e segui-las, não é uma transformação suficiente. É preciso deixar de ser a personalidade de superfície e tornar-se a pessoa interior. Puxa. Porque até agora a gente sempre pensa isso, né? Que ele recebe as indicações, né, do ser interior e tenta manifestar. Mas Cherubim diz mais: é preciso deixar de ser a personalidade de superfície, tornar-se a pessoa interior, o Purusha. Eu tenho que deixar de ser, eu tenho que deixar essa pessoa que eu sou, essa Ariamanizinha aqui sentada, conversando com vocês. Tem que deixar essa pessoa, deixar isso para lá, deixar cair isso tudo, né? E tornar a pessoa interior o Purusha. Então, isso aqui nos é pedido, né? Isso que o Shri nos diz. Mas isso é difícil. Por quê? Primeiro, porque a natureza exterior opõe-se ao movimento e agarra-se à sua estabilidade normal, habitual, e ao seu modo de existência exteriorizado. E, além disso, há um longo caminho, desde a superfície até as profundezas, onde a entidade psíquica está velada a nossos olhos. Esse espaço intermediário está preenchido por uma natureza subliminar e movimentos da natureza que não são todos, de modo algum, favoráveis à completude do movimento de interiorização. E eu já encontrei aqui, assim, alguém lendo um livro também sobre a vida divina, alguém que cita uma passagem de Savitri, justamente que eu achei também muito interessante, que diz: em momentos quando as lâmpadas interiores estão acesas e que os hóspedes queridos da vida são deixados fora, nosso espírito senta-se só e fala às suas profundezas. Então, acho que é isso aqui mesmo, né? Que tem momentos quando a luz interior, as lâmpadas, né? A luz interior está acesa. E os guests, né? Desculpa, os hóspedes, né? Queridos da vida, são deixados fora. Nosso espírito senta-se só e fala com suas profundezas. Então, é muito pertinente aqui é isso, né? Como que essa dificuldade, a natureza exterior se opõe. Então, tudo isso que se opõe, quer dizer, os hábitos, né? Os desejos, as coisas mais elevadas mesmo, as coisas mais bonitas. Às vezes, a gente pode ser muito apegado às partes mais bonitas da vida, às coisas mais elevadas. Então, sim, deixar isso tudo. Né? Que eles são os hóspedes queridos da vida, então deixar isso de lado, deixa isso de lado, né? E sentar-se só, e se dirigir, né, às suas profundezas. Então, isso é difícil, justamente porque essa natureza exterior são essas coisas queridas, né, que ele está apegado. Não quer, ela está habituada à sua estabilidade normal, habitual, seu modo de existência exteriorizado. E há um longo caminho, desde a superfície até as profundezas, onde a entidade psíquica está velada a nossos olhos. Esse espaço intermediário está preenchido por uma natureza subliminar
e movimentos na natureza que não são todos, de modo algum, favoráveis à completude do movimento de interiorização. Ou seja, quase tudo, quase tudo se torna um obstáculo, né? Com que essa resistência ao que não quer. E isso, justamente, como a gente falou antes, não quer dizer só as coisas obscuras de cada um de nós, mas também as coisas mais maravilhosas que a gente carrega. Quer dizer, essa coisa que a gente é apegado às coisas, né? Então, nesse caminho. Então, lembra da mãe também, quando ela fala, né, que ela diz isso a Satlem, tudo que ela sabia, quer dizer, a mãe tinha assim uma cultura, o que ela leu na vida, né, o que ela aprendeu, o que ela estudou, o que ela realizou, ela deixou tudo. Então, quando você ouve ela falar na agenda, é uma criança, quer dizer, ela fala de é a pureza da alma, quer dizer, é puro ser, não tem nada assim mental ou intelectual, ou nada. Então, a mãe era assim, uma filósofa, uma ocultista, uma cientista assim, consumada. Ele deixou tudo. Então, tudo isso foi embora, tudo isso não tinha nenhum sentido, tudo isso acabou. Porque o que ela queria, assim, ela veio para outra coisa, né? Mas ela precisou disso, quer dizer, essa formação que ela teve foi a base, né? Quer dizer, era uma base para ela, mas em um certo momento foi caindo, né? Porque já não. Então, a natureza exterior deve passar por uma mudança de equilíbrio, uma quietude, purificação e mutação sutil de sua substância e energia, pela qual os muitos obstáculos nela, na natureza exterior, se rarefazem, retiram-se ou mesmo desaparecem. Então, ela deve passar por uma mudança de equilíbrio, essa nossa natureza exterior, né? Deve passar por uma quietude, purificação e mutação sutil de sua substância e energia. Então, eu penso de novo essa viagem de Savitri, porque quantas coisas apareceram no caminho, né, quando ela vai. Então, aparece o plano da mente, aparecem seis, aparece a primeira mãe, a mãe das dores, né, aparece depois, vai aparecendo essas coisas, e ela sabe, não, não é isso, quer dizer, eu tenho que ir, porque o que eu quero, eu tenho que encontrar minha alma. Então, ela só para quando encontra a alma. E ela foi atraída assim, por tantas coisas, né, que eram coisas assim, todas maravilhosas, mas ela sabia, ela tinha esse discernimento, então ela sabia. Aí isso era tudo muito bem, mas não era isso que ela estava buscando. Eu tenho que continuar, eu tenho que buscar encontrar minha alma. Então, esse mergulho, né? Esse mergulho, o momento que deixa as coisas fora e mergulha e fala com as profundezas, é, pede também esse discernimento, quer dizer, saber o que a gente está buscando, saber onde vai, saber o que quer, né? E não se deixar também atrair ou confundir por coisas. Então, a natureza exterior deve passar por uma mudança de equilíbrio, uma quietude, purificação e mutação sutil de sua substância e energia, pela qual os muitos obstáculos nela se rarefazem, retiram-se ou mesmo desaparecem. Torna-se então possível entrar nas profundezas do nosso ser, e das profundezas assim alcançadas, uma nova consciência pode se formar, ao mesmo tempo no céu exterior e por trás dele, e unir a profundidade à superfície. Então, é como que não há mais essa dualidade, superfície, profundidade, porque é um plano inteiro, um plano total. Uma consciência deve crescer em nós, ou manifestar-se em nós,
cada vez mais aberta ao ser mais profundo e ao ser superior, cada vez mais desnuda diante do self e do poder cósmicos e daquilo que desce da transcendência. Uma consciência voltada para uma paz mais alta, permeável a uma luz, força e êxtase maiores, uma consciência que excede a pequena personalidade e ultrapassa a luz e a experiência limitadas da mente de superfície, a força e a aspiração limitada da consciência da vida normal, a receptividade obscura e limitada do corpo. Mesmo antes que a purificação tranquilizadora da natureza externa tenha sido efetuada, ou seja suficiente, é possível, por um apelo e uma aspiração fortes, uma vontade veemente ou um esforço violento, ou uma disciplina e um processo eficazes, romper o muro que separa nosso ser interior de nossa percepção exterior. Mas esse pode ser um movimento prematuro, que não deixa de apresentar seus sérios perigos. Aqui vamos chamar atenção para isso. Ele fala aqui da quietude, né? Então, que são favoráveis. A natureza exterior deve passar por uma mudança de equilíbrio, uma quietude, purificação e mutação sutil de sua substância e energia. Ele falou aqui. Porque aí ele continua aqui embaixo, ele diz que isso é possível por um apelo e uma aspiração fortes, uma vontade veemente, ou esforço violento, ou uma disciplina em um processo eficazes, podemos separar o muro que separa nosso ser interior de nossa percepção exterior. Mas esse pode ser um movimento prematuro, que não deixa de apresentar seus sérios perigos, porque justamente não se passou por aquela quietude. Então, ele diz, a natureza exterior deve passar por uma mudança de equilíbrio, porque senão há esse perigo. Porque quando você pode forçar a disciplina, você pode forçar por várias técnicas e métodos, mas é perigoso. Porque ao entrar em nós mesmos, poderemos nos encontrar em meio a um caos de experiências desconhecidas e supranormais, para as quais não possuímos a chave, ou diante de uma onda de forças subliminares ou cósmicas, subconscientes, mentais, vitais, físicos sutis, que podem fazer o ser oscilar indevidamente ou conduzi-lo de maneira caótica, encerrá-lo em uma caverna de obscuridade ou mantê-lo a vagar em um ermo de fascinação, sedução, engano, ou empurrá-lo para um campo de batalha obscuro, cheio de oposições secretas, traiçoeiras e enganosas, ou abertamente violentas. Seres, vozes e influências podem manifestar-se à percepção, visão e audição internas, fazendo-se passar pelo ser divino, ou por seus mensageiros, ou por poderes e divindade da luz, ou guias no caminho da realização, quando, na verdade, são de um caráter inteiramente diferente. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, a gente já falou disso aqui várias vezes, e aqui o Chauvin diz isso de maneira muito clara, né? E a natureza exterior deve passar por uma mudança de equilíbrio, uma quietude, purificação e mutação sutil de sua substância e energia. Deve haver isso, porque os muitos obstáculos, então, se rarefazem, retiram-se, desaparecem. Então, é possível entrar nas profundezas do ser. Mas quando você força, se não existe essa purificação tranquilizadora da natureza externa, e aí é como uma aspiração muito forte que leva a uma vontade, um esforço, uma disciplina, então, você pode romper essas barreiras, né, esse muro, mas pode ter muito perigo. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito. E aí é a diferença entre
o querer, né? E a vontade. Então, quando se quer muito, quer dizer, isso é o ego, né, que quer, porque no fundo, isso aqui tem o ego atrás, é o ego que quer, né, se realizar, quer dizer, o ego que ainda é um desejo do ego, né, que faz essa disciplina, essa imposição para chegar a esse encontro, né, para ter essa realização. Mas não é justamente uma coisa que foi guiada, conduzida pelo ser psíquico e que levou a um equilíbrio da natureza. Então, é esse perigo aqui que Cherubim nos chama a atenção. Se houver demasiado egoísmo na natureza do buscador, ou uma forte paixão, ambição e vaidade excessivas, ou outra fraqueza dominante, se sua mente for obscura, ou sua vontade vacilante, sua força vital fraca ou instável, se lhe faltar equilíbrio, provavelmente ele será vítima dessas deficiências, malogrará ou se desviará do verdadeiro caminho da vida e busca interiores, será conduzido a falsos caminhos ou deixado a vagar em um caos intermediário de experiências, sem poder encontrar seu caminho para a realização verdadeira. No campo espiritual, a gente vê isso, né? Aqui, em Auroville, no Ashram, a gente vê os assim, casos, né, assim, evidentes, né, dessa, dessas experiências. Esses perigos eram bem conhecidos nas experiências espirituais do passado. E como proteção para isso, foi imposta a necessidade de uma iniciação, disciplina, método de purificação, testes e provações e inteira submissão às direções daquele que encontrou o caminho ou conduz no caminho, que realizou a verdade e ele mesmo possui e é capaz de comunicar a luz e a experiência. Um guia bastante forte para tomar o discípulo pela mão e fazê-lo atravessar as passagens difíceis, instruí-lo e indicar-lhe a via. Nós vimos aqui, né, há um momento, há um tempo atrás, a história de Shivetaketu, que é, vou só lembrar o início, né, porque ele já chegava a uma certa idade. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Só o comecinho, né, para a gente ilustrar um pouco aqui o que esse homem disse. Ele, a uma certa idade, o pai mandou ele estudar com outro mestre, né, em algum outro ashram, onde ele passou 10 anos estudando. E quando ele voltou, o pai, de longe, o pai viu no corpo dele, no jeito dele, não sei, na maneira de caminhar. O pai sentiu de longe que alguma coisa não estava completa, né? E aí, quando ele pergunta, né, esse Vetaketula estava cheio de conhecimento, né? Então ele sabia, ele voltou para encontrar o pai com essa, com que cheio de si, de certo modo, né? Ele sabia. E então o pai pergunta, né, assim, o teu mestre te ensinou aquilo que uma vez conhecendo, se sabe tudo. Mas aí ele foi bastante humilde para dizer, não, pai, isso ele não me ensinou. E pede ao pai que ele ensine. Então a história aí vocês conhecem a história, né? Mas é isso, que ele veio cheio de conhecimento, mas o essencial ele não soube, ele não sabia. E o pai viu, quer dizer assim, ele viu no corpo dele, no jeito dele, e digamos, se não tivesse visto, ele ia continuar nessa ilusão de que ele sabia, e teria continuado. Então, essa história é muito bonita, porque justamente ele, depois de todos aqueles anos, ele voltou para descobrir que ele sabia aquilo tudo, mas o essencial ele não tinha aprendido. Então, é claro, isso ilustra só de certa maneira, ele não passou por isso que o Urbino diz aqui,
Mas é só para dizer assim, como o ego também nos pode nos contar muitas histórias, né? E nos fazer muito. Eu imagino que Shvetaketú, de certo modo, estava muito contente, né? Porque ele sabia tanta coisa. E o que salvou também ele foi a humildade dele, de reconhecer, não, pai, isso não me disseram. E pedir ao pai que ensinasse, ele, então me ensina-me isso. Então, então aí ele teve a experiência verdadeira. Mas assim, o ego é muito traiçoeiro, né? Muito traiçoeiro. Então, esse ego espiritual, esse ego que quer ter experiências. Então, esse negócio de ter experiências é uma das coisas assim, mais traiçoeiras que a gente imagina. Tem muita gente que é muito apegada a ter experiências, né? E, e isso é uma cilada, assim, muito conhecida, né, digamos, no caminho do yoga, né? Isso de querer ter experiências. Por isso, então, se criou como proteção a necessidade de uma iniciação, disciplina, método de purificação, testes e provações e inteira submissão às direções daquele que encontrou o caminho, conduz no caminho, que realizou a verdade e ele mesmo possui, ele é capaz de comunicar a luz e a experiência, um guia bastante forte para tomar o discípulo pela mão e fazê-lo atravessar as passagens difíceis, instruí-lo e indicar-lhe a via. Mas, mesmo assim, os perigos estarão aí. E só poderão ser ultrapassados se houver, ou se for desenvolvida, uma sinceridade completa, uma vontade de pureza, uma prontidão para obedecer à verdade, para submeter-se ao mais alto, perder o ego que limita e se afirma, ou submetê-lo ao jogo divino. Esses são sinais de que uma vontade verdadeira de realização, conversão da consciência, transformação está presente. E o estágio necessário da evolução foi alcançado. Nessas condições, os defeitos que pertencem à natureza humana não podem ser um obstáculo permanente à passagem do estado mental ao estado espiritual. O processo talvez jamais será inteiramente fácil, mas a via terá sido aberta e feita, praticada. A sinceridade, né? Chirubino fala de uma sinceridade central, em algum momento ele fala disso ao discípulo, né? Sinceridade central, que se o indivíduo possui essa sinceridade central, mesmo que ele divague, se perca em certos momentos, ou escorregue no caminho, ele é sempre trazido de volta. Essa sinceridade traz ele de volta ao centro, porque o núcleo, ele tem essa sinceridade ancorada no núcleo interior. Então, mesmo que ele escorregue por aí, ele sempre volta a esse núcleo, né? Que é trazido por essa sinceridade. Mas não é todo mundo, acho que tem isso assim tão, ou que pode ter isso tão marcado, né? Sinceridade central. Então, vem aqui uma passagem que vai ser bastante complexa aqui para a gente. Schumann diz, um meio efetivo, usado com frequência para facilitar essa entrada no ser interior, é separar o purusha, o ser consciente, da prakriti, a natureza manifestada. Se nos afastarmos da mente e suas atividades, poderemos reduzi-las ao silêncio livremente, ou elas continuarão como um movimento de superfície, do qual seremos a testemunha desapegada e desinteressada. Então, se nos afastarmos da mente e suas atividades, poderemos reduzi-las ao silêncio livremente, ou elas continuarão como um movimento de superfície, do qual seremos a testemunha desapegada e desinteressada. Então, quando nos separamos por uso da Prakriti,
o ser consciente da natureza manifestada, poderíamos reduzir isso tudo ao silêncio, livremente, ou elas continuarão como um movimento de superfície. Então, podemos só olhar, sendo testemunha desapegada e desinteressada, dando observar e não ser tocados por elas. Então, tornar-se-á finalmente possível sentir que somos o self interior da mente, o ser mental verdadeiro e puro, o Purusha. De modo similar, se nos mantivermos retirados da atividade da vida, tornar-se-á possível sentir que somos o self interior da vida, o ser vital verdadeiro e puro, o Purusha. Há mesmo o self do corpo, o ser físico verdadeiro e puro, o Purusha, que podemos perceber se nos mantivermos distanciados do corpo, de sua demanda e atividades, e entrarmos no silêncio da consciência física que observa a ação de sua energia. Não é fácil. Do mesmo modo, mantendo-nos afastados de todas essas atividades da natureza, sucessivamente ou ao mesmo tempo, torna-se possível ter a experiência de nosso ser interior como self impessoal e silencioso, o Purusha testemunha. Isso conduzirá a uma realização e a uma liberação espirituais, mas não trará necessariamente uma transformação, pois o Purusha, satisfeito em ser livre e ser ele mesmo, pode deixar a natureza, a Prakriti, exaurir seus ímpetos acumulados em uma ação que ele não sustenta mais. Uma continuação mecânica que não é renovada, reforçada ou vivificada, nem prolongada por seu consentimento. E ele pode usar essa rejeição como meio de retirar-se de toda a natureza humana. O Purusha deve tornar-se não só a testemunha, mas o conhecedor e a fonte, o mestre de todo o pensamento e toda a ação. E isso só pode ser feito de modo parcial, enquanto permanecermos no nível mental ou formos obrigados a utilizar a instrumentação comum, isto é, mente, vida e corpo. Certa mestria pode, de fato, ser conseguida, mas mestria não é transformação. A mudança feita por ela não é suficiente para ser integral. Para isso, é essencial passar através e além do ser mental, do ser vital, do ser corporal, e mais fundo ainda, chegar à entidade psíquica mais íntima e profunda dentro de nós. Ou então abrir-se aos domínios supraconscientes mais elevados. Então, isso do Purusha, da Prakriti, eu só posso falar teoricamente, eu não tenho experiência. Mas, até onde minha pequena experiência pode ir, eu acho que isso começa com a observação de si, né? A autoobservação, no sentido do desapego, de não se sentir evoluído nas coisas, se sentir mais impessoal, não se deixar envolver muito pelas coisas, ou pessoais ou externas, mas ter sempre como um pequeno ser, né? Como algo que vê, que observa. Então, acho que o primeiro passo seria esse. Já isso é uma redução do ego, porque o ego é aquele que mais sente, mais se envolve, mais quer. Então, do momento que a gente consegue ver isso, né, e consegue ver as coisas de uma maneira desapegada, mais de longe,
Eu acho que isso pode ajudar nesse processo que o Jobim fala aqui, né, de essa separação entre o Purusha e a Prakriti. Quer dizer, mesmo que a linguagem, essa linguagem é muito do yoga, né, aqui da Índia, não é uma linguagem ocidental, né, Purusha, para esses termos, mas é um termo que está se conhecendo, está se falando agora. E as pessoas que estudam Sri Aurobindo, que estudam outros caminhos, assim, do caminho espiritual, eles sabem, esses termos são conhecidos agora. Mas não é uma coisa que é íntima na nossa língua. Então fica sempre meio, fica muito metafísico, de certo modo. Mas não é, quer dizer, a Prakriti é a natureza, o Purusha é o espírito, né? Então, assim, se, digamos, então é só tentar ver, quer dizer, então, como nós somos dominados pela natureza, somos conduzidos pela natureza e reagimos, né, a partir do que vem de fora e da natureza, é só tentar observar isso. Quando vier uma reação, quando observar uma coisa que é muito forte diante dos olhos, tentar não reagir, tentar observar, tentar ver por trás. Eu acho que são coisas que podem ajudar um pouco já a sair essa coisa tão misturada que a gente tem, né, com tudo. Está sempre, o ego nos envolve, né, com isso tudo. Então, para entrar no recôndito luminoso da alma, deveremos atravessar toda a substância vital que se interpõe até chegarmos ao centro psíquico dentro de nós, por mais longo, tedioso ou difícil que possa ser o processo. O método do desapego, que nos libera da insistência de todas as demandas, incitações, impulsões mentais, vitais e físicas, a concentração do coração, austeridade, autopurificação e rejeição dos velhos movimentos da mente e da vida, a rejeição do ego de desejos, rejeição de falsas necessidades e falsos hábitos, são todas ajudas úteis para efetuar essa passagem difícil. Mas o meio mais forte, mais central, é fundamentar todos esses métodos ou outros no dom de si e na submissão de nós mesmos e todas as partes de nossa natureza ao ser divino, Ishvara. Uma obediência estrita à direção sábia e intuitiva de um guia é também normal e necessária para todos, exceto para uns poucos buscadores, especialmente dotados. E aqui Chile não fala aqui disso, né? Mas ele fala, todos os amigos, ele fala sempre, é o papel da graça, né? E da mãe e da graça divina. E eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Quer dizer, quando a gente lê isso aqui, parece tão longe, parece tão difícil, parece tão inalcançável, ao menos assim, para uma grande maioria de pessoas. Então, assim, sem a presença da mãe, sem a presença desse divino pessoal, né, que a gente pode chamar a mãe, ou divino, ou o que seja, mas a presença da mãe, né, essa graça, quer dizer, a mãe é muito ligada à graça divina, né? E então eu acho que por trás dessa aspiração, desse dom de si, essa busca, essa, tem essa abertura à mãe divina. Dizendo o Yoga Shrobindo, a presença da mãe é fundamental, fundamental. O poder da mãe divina é fundamental. Quer dizer, é ela quem faz, ela quem guia, ela quem conduz, ela quem carrega, né? Assim,
O próximo parágrafo aqui é muito bonito, assim, então vamos ver o que ele nos diz aqui, ó. Então, à medida que a crosta da natureza externa racha e as paredes da separação interna desmoronam, a luz interior abre sua passagem. O fogo interior arde no coração. A substância da natureza e o estofo da consciência refinam-se e adquirem uma sutileza e uma pureza maiores. E as experiências psíquicas mais profundas, aquelas que não têm apenas o caráter do mental ou do vital interiores, tornam-se possíveis nessa substância mais sutil, pura e leve. A alma começa a revelar-se. A personalidade psíquica atinge sua completa estatura. A alma, a entidade psíquica, manifesta-se então como o ser central que sustenta a mente, a vida e o corpo e mantém todos os outros poderes e funções do espírito. Ela assume sua função mais alta de guia e soberano da natureza. Uma orientação, uma governança, inicia-se do interior e expõe cada movimento à luz da verdade, repelindo o que é falso, obscuro, oposto à realização divina. Cada região do ser, todos os seus cantos e recantos, cada movimento, formação, direção, inclinação do pensamento, da vontade, emoção, sensação, cada ação, reação, motivo, disposição, propensão, desejo, os hábitos da consciência ou da subconsciência física, mesmo os mais escondidos, camuflados, mudos, recônditos, são iluminados pela infalível luz psíquica. Suas confusões são dissipadas, seus emaranhados são desemaranhados, suas obscuridades, enganos e autoenganos são mostrados com precisão e eliminados. Tudo é purificado, esclarecido, a inteira natureza é harmonizada, modulada na tonalidade psíquica, colocada na ordem espiritual. Esse processo pode ser rápido ou lento, conforme a quantidade de obscuridade e resistência que ainda subsiste na natureza, mas continua com firmeza até que seja completo. Como resultado final, o ente inteiro, perfeitamente apto para ter experiências espirituais de todo tipo. Volta-se para a verdade espiritual do pensamento, do sentimento, sentidos, ação, em harmonia com a reação justa, liberado da obscuridade e obstinação da inércia tamásica, das misturas turvas, turbulências e impurezas da paixão rajásica e suas energias cinéticas agitadas, que são próprias da ignorância. Eu queria chamar a atenção aqui da riqueza do vocabulário, Michel. Então, assim, é, aqui no meio do parágrafo, quando ele diz, cada região do ser, todos os seus cantos e recantos, cada movimento, formação, direção, inclinação do pensamento, inclinação da vontade, da emoção, sensação, cada ato e reação, motivo, disposição, propensão, desejo. Você olha, cada uma dessas coisas assim, que ele vai dizendo são nuances, né, que a gente carrega dentro. Então, a gente tem que ver a diferença, assim, então, porque se ele diz, é porque existe diferença, senão ele não diria. Então, ele diz assim, vontade, emoção, sensação, ação, reação.
motivo, disposição. É extraordinário o conhecimento psicológico que ele tem da natureza humana. É impressionante, quer dizer, assim, e a gente sabe o poder da palavra, né? Que Cherubino, esse poder que Cherubino tem sobre a palavra. Como ele usa, que ele usa sempre tem sentido, ele não usa nada sem sentido. Então, ele vai dizendo aqui todas as nuances que a gente carrega dentro. Então, eu acho isso, assim, maravilhoso. Então, assim, os hábitos da consciência, ou da subconsciência física, mesmo os mais escondidos, camuflados, mudos, recônditos. Então, assim, aparentemente são sinônimos, mas não são. São nuances, né, que o escondido ele não é camuflado, né? O camuflado é uma coisa, o escondido é outra. O recôndito também é outro. Então, eu mudo. Tudo isso, sim, me fascina, né? Essa clareza, né, que ele vai nos trazendo, né? Não deixa nada sem dizer, de certo modo, né? Essas nuances, assim, eu acho isso assim, maravilhoso. Então, tudo isso é iluminado pela infalível luz psíquica. As confusões são dissipadas, os emaranhados são desemaranhados. Tudo é purificado, esclarecido, a natureza inteira é harmonizada. Então, assim, eu acho isso uma coisa extraordinária. Então, assim, então vamos ler mais um parágrafo que é pequeno, e aí continua esse. Então, este é o primeiro resultado. Mas o segundo resultado é um fluxo livre de experiências espirituais de todo tipo. Experiência do Self, experiência do Ishvara e da Shakti divina, experiência da consciência cósmica, contato direto com as forças cósmicas e com os movimentos ocultos da natureza universal, simpatia e unidade psíquicas, comunicação interior e intercâmbios de todo tipo com outros seres e com a natureza, iluminações da mente pelo conhecimento, iluminações do coração pelo amor e devoção, alegria e êxtase espirituais, iluminações dos sentidos e do corpo por uma experiência mais alta, iluminações da ação dinâmica na verdade e amplidão da alma, e na de uma mente e um coração purificados, certezas da luz e direção divinas, alegria e poder da força divina, agindo em nossa vontade e em nossa conduta. Essas experiências acontecem quando a natureza e seres interiores mais profundos abrem-se para o exterior, pois então entra em jogo o poder inerente da alma, sua consciência infalível, visão, contato com as coisas, que é superior a toda cognição mental. Aí, natural a consciência psíquica, quando age em toda a sua pureza, um sentido imediato do mundo e seus seres, um contato interior direto com eles e um contato direto com os céus e com o divino, um conhecimento direto, uma visão direta da verdade e de todas as verdades, uma emoção e uma sensibilidade espiritual diretas e penetrantes, uma intuição direta que reconhece a vontade e a ação justas, um poder de governar e criar uma ordem no ser, não de modo tateante, como superficial, mas a partir de dentro, da verdade interior do self e das coisas e das realidades ocultas da natureza. Eu só chamo a atenção agora digamos, como parte dessa experiência, quando o psíquico realmente toma a frente de tudo, na alma, né? Ocupa o ser inteiro. Uma das coisas que o Cherubino diz aqui é certezas da luz e direção divinas.
Então, isso é uma das características dessa experiência, né? Certezas e direção divinas. Então, é, isso é uma experiência, assim, deve ser muito profunda, né? Porque essa certeza infalível, essa certeza que não hesita, é um presente, né? Porque a gente ver, saber, né? Que a vitória, no final, vai acontecer, né? Então, eu chamo de aqui, de certeza da luz e direção divinas. Então, assim, o que é mais, é que acho que uma das coisas que a gente mais precisa agora, nesse momento é essa certeza, é essa, não ter dúvida, não ter dúvidas, porque a dúvida abre portas para todo tipo de insegurança, para todo tipo de medo, para todo tipo de tudo, né? Então, assim, essa certeza, cultivar, digamos assim, realmente alimentar essa certeza, eu acho que é uma coisa fundamental. Então, nós vamos concluir aqui agora. Acho que não vale a pena continuar muito o parágrafo. E, então, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, desenvolvido, como as ideias são apresentadas, né? Como que Ai, é não que sei se temos foi que só para mim, mas pensar. parece. Não sei se foi só para mim, mas você tinha caído aparentemente e voltou agora. Eu sei, eu ouvi Rosane falando alguma coisa, mas não consegui entender, Rosane. Parece que a sua internet tinha congelado e você voltou agora. Ouvimos, acho que só suas palavras finais agora. Mas você conseguiu ouvir? Não sei, não está claro? Não, não consegui ouvir o que você estava falando. Você estava falando algo e nós não ouvimos. É? Então, talvez era para mim mesma, então. Eu estava só falando sobre a vida divina, então vamos deixar aberto aqui para as perguntas, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta.
Então, vamos encerrar? Então, bom dia a todos.